Oi, seja bem-vinda a mais um capítulo da minha vida em capítulos. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler um texto que eu escrevi no meu segundo livro, Sustentabilidade Humana. Não deixe de prestar atenção e compartilhar, porque esse conteúdo é muito importante. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso aqui, porque esse capítulo ele é para salvar vidas. Eu falo sobre isso aqui, baseada nos estudos que venho fazendo e me especializando em saúde mental nos últimos anos, por conta da perda do meu namorado, que tirou a vida aos 27 anos de idade. Depressão e suicídio. O desafio da sustentabilidade humana. Falar sobre depressão e sono é como acender uma vela em um quarto escuro. A luz incomoda, revela cantos que evitamos olhar, mas é o único caminho para não tropeçarmos mais no invisível. Este capítulo é essa vela, sobre o que ela revela e sobre o que ela salva. Quando perdi Dudu, meu namorado de 27 anos, minha vida rachou. Ele me pediu que não saísse de casa. Pediu presença, talvez sem saber como pedir socorro. Saí por apenas 20 minutos, tempo suficiente para que o silêncio gritasse mais alto do que qualquer palavra. Desde então, carrego uma pergunta que nunca terá resposta. E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse ficado? Foi dessa ferida que nasceu uma busca por sentido, por entendimento, por redenção. Descobri que há dores que não se explicam, mas que podem ensinar. Que o sofrimento não é um abismo, mas um chamado. E viver com essa dor me obriga a transformá-la em algo que sirva aos outros, em ponte, não em prisão. A depressão é como uma tempestade dentro da cabeça, escura, pesada, parece interminável. Mas o que muitos não sabem é que a pessoa em sofrimento não quer, de fato, desaparecer. Ela quer parar de sentir, quer desligar a dor e não a vida. Isso muda tudo, porque se é dor, pode ser aliviada. Se é desespero, pode ser acolhido. Se é solidão, pode ser amparada. Quantas pessoas estão ao nosso redor gritando em silêncio? Quantas mascaram a dor com sorrisos treinados? Quantas estão a um gesto de desistir? E o que temos feito por elas? Ignoramos? Julgamos? Ou oferecemos um olhar que diz: eu estou aqui? Não basta falarmos sobre sustentabilidade se ignoramos a alma humana. Não há mundo viável se nossos corações estão colapsando. A saúde mental é o solo onde tudo floresce ou murcha. Empresas, escolas, famílias, todos precisam se tornar terrenos férteis para a escuta, o cuidado, a compaixão, porque sem isso não há futuro possível. Sustentar uma vida é o ato mais revolucionário que podemos praticar. Estar ao lado de alguém no seu momento mais frágil é mais transformador do que qualquer discurso. Ser ponte entre a dor e a esperança, entre a queda e o recomeço, é um papel que todos podemos assumir. Há quem diga que é frescura, drama, falta de fé. Mas o que falta de verdade é compreensão. Depressão não é ausência de gratidão, nem luxo de quem não tem problemas. É uma dor crua, real, que adoece por dentro, enquanto o mundo cobra sorrisos por fora. E o mais cruel é que essa dor muitas vezes não grita, ela sussurra.
Vai apagando a cor das coisas, o gosto do café, o brilho dos olhos. A pessoa não quer chamar a atenção, ela quer desaparecer. E isso acontece um pouco por dia, quando ninguém vê. Por isso, precisamos parar de esperar sinais gritantes. Precisamos aprender a ouvir silêncios, a perceber mudanças sutis, a notar quando alguém começa a sumir de si. Sustentabilidade emocional também é isso. Estar presente, inteiro, atento, ser abrigo. Lembro de uma frase que me atravessou certa vez. Não se cure sozinho do que te adoeceu em silêncio. É isso. Precisamos de coragem para pedir ajuda, mas também de delicadeza para oferecê-la. E mais do que tudo, de ambientes que não punam a dor, mas que saibam acolhê-la. Quantas vidas poderiam ser salvas se a dor não fosse tratada como fraqueza? Se chorar não fosse vergonha, mas liberdade. Se ouvir fosse prioridade e não distração. Falar de saúde mental é falar de dignidade. É olhar para o outro e dizer: você importa. E mais ainda, é olhar para dentro e repetir isso a si mesmo, até acreditar. Porque sim, todos nós, mesmo nos dias mais escuros, carregamos dentro de nós alguma luz. Às vezes tênue, mas viva. Essa luz precisa de espaço para brilhar, de tempo, de cuidado, de afeto, de redes de apoio, não de julgamentos, de empatia, não de conselhos apressados, de escuta verdadeira, não de promessas vazias, de presença. O projeto Vida foi criado justamente por isso, para quebrar o silêncio, para ser semente de conversa, de acolhimento e de consciência, para que a dor que vivi não fosse em vão. Este capítulo não foi escrito apenas com palavras, ele foi escrito com cicatrizes, com memórias e com amor. Escrevê-lo também é um ato de sobrevivência, pois cada vez que falo sobre isso, estou tentando salvar vidas, inclusive a minha própria. Falar sobre tudo isso é acender uma vela no meio da escuridão, mesmo quando minhas próprias mãos tremem. É uma escolha diária de transformar dor em ponte, medo em presença, silêncio em cura. Não escrevi para ensinar nada. Escrevi para lembrar que ninguém está só. E sim, eu escrevo com o coração. E se essas palavras puderem alcançar uma vida, uma pessoa, uma alma em dor, então valeu a pena. Que esse texto seja um abrigo, que seja semente, que seja luz para quem anda no escuro, como eu mesma andei e às vezes ainda ando. A dor que me atravessou não levou tudo, ela deixou em mim uma missão de sustentar vidas, inclusive a minha própria. Porque enquanto houver uma chama acesa, ainda há caminho, ainda há vida. E não se esqueça, falar sobre sul não é falar sobre morte, é sobre vida, é falar sobre a vida. Fica aqui este capítulo, esta leitura para vocês hoje, neste capítulo especial, em que eu vou começar a falar um pouco sobre a minha história, o que vivi, o que aprendi, o que entendi, o que Dudu quis me dizer e eu, naquela época, há 36 anos, não entendi, mas que agora eu entendo perfeitamente sobre a depressão dele, sobre a saúde mental dele e das pessoas, porque hoje, ao contrário de naquela época, onde eu tinha apenas 25 anos, eu não conhecia a depressão. Fico por aqui, até o próximo capítulo.